Olá, sétimo ano. Então, hoje, nossa aula está destinada para a correção das páginas 32 até a página 36, dos exercícios que tratam de multiplicação com números racionais, tá bom? E a nossa primeira questão pede para efetuar as multiplicações indicadas e simplificar os resultados quando for possível. Então, na nossa letra A, nós temos uma multiplicação com 3 frações, ok? Eu disse para vocês na videoaula que eu explico esse conteúdo que na multiplicação, não importa se é com fração ou se é com número decimal ou se é com número inteiro, tem jogo de sinais. Como que funciona o jogo de sinais? O jogo de sinais funciona sempre de 2 em 2. E se os sinais forem diferentes, significa que o resultado vai dar negativo. Se os sinais são iguais, significa que o resultado vai ser positivo. Então, olha bem aqui na letra A. Eu tenho 3 frações para multiplicar. Essa primeira fração aqui, ela não aparece sinal na frente. Se não aparece sinal, significa que é uma fração, ó, positiva. Então, deixa eu colocar o positivo dela aqui, certo? Na multiplicação, não tem essa de você tirar do parênteses, não. O parênteses, ele está aqui para separar, não ficar sinal na frente desse sinal, correto? Então, aqui você tem que multiplicar mesmo. Então, eu vou fazer o jogo de sinais olhando sempre de 2 em 2. Então, eu vou fazer o jogo de sinais com esses dois fatores, ok? E depois eu faço com o último fator. Então, observe. Eu tenho nesses 2 primeiros números para multiplicar sinais diferentes. Sinais diferentes significa que o resultado vai ser negativo, ok? Então, eu vou colocar aqui do ladinho, ó, ficou negativo. Agora, negativo com negativo, ficou 2 sinais iguais. Sinais iguais, resultado final fica positivo, tá bom? Então, vou apagar agora esse sinal aqui, que eu coloquei de negativo, e aí a gente vai fazer agora a multiplicação. Como funciona a multiplicação com fração? Você multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Eu já fiz aqui multiplicando os 3 números de uma vez, tá? 3 vezes 1 vezes 20 e 2 vezes 5 vezes 7. Se você quiser fazer, por exemplo, primeiro o 3 vezes 1 e o 2 vezes 5 e o resultado multiplicar com menos 27, não tem problema, tá? Mas eu expliquei na videoaula que pode fazer direto sem problema nenhum, ok? Então, a gente faz assim, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 20, 60. Tudo bem? No denominador, 2 vezes 5, 10 e 10 vezes 7, 70. Então, deu mais 60 70avos. Então, primeiro eu fiz o jogo de sinais e depois eu multipliquei todos os numeradores e todos os denominadores. A fração 60 70avos é uma fração que pode ser simplificada e é obrigatório você simplificar. Eu já simplifiquei logo por 10, mas se você quiser simplificar por 2 e depois por 5, não tem problema. Eu já fiz logo, ó, todo número que termina em 0, eu sei que dá para dividir por 10, então eu já simplifiquei logo por 10. Então, simplificando por 10, é só cortar os zeros, ficou a fração mais 6 sétimos, ok? Então, essa fração mais 6 sétimos, eu digo que é a fração irredutível, ou seja, já está simplificada. Na letra B, eu vou agir da mesma forma, tá? Eu tenho aqui, ó, 4 para multiplicar, 4 números, 4 fatores, sendo que o último é um número inteiro, é só menos 7. Só que todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração, é só colocar o denominador igual a 1, tá bom? Então, é menos 7 sobre 1. Vou começar com o jogo de sinais. Então, observe, esse 3 meios, não apareceu o sinal de mais ou de menos na frente, é porque é positivo. Então, fica assim, sinais diferentes, ó, sinais diferentes fica negativo. Agora, sinais iguais, menos e menos iguais, fica positivo. E por último, sinais diferentes, vai ficar no final negativo, tá? Então, observe que o jogo de sinais a gente faz sempre de 2 em 2, tá bom? E a multiplicação eu posso fazer com todo mundo logo, ó, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 15 vezes 7 deu 630. Então, 2 vezes 3 vezes 15 vezes 7, ó, 630. 5 vezes 2 vezes 9 vezes 1 já deu 90. Terminou em 0, eu sei que dá para simplificar por 10.
ficou o resultado menos 63 nonos. Menos 63 nonos é uma fração aparente, dá para dividir 63 por 9. Ah, professora, eu poderia simplificar logo por 9, ia ficar 7 sobre 1. Tudo bem, 7 sobre 1 negativo é o mesmo que menos 7. Aqui eu já dividi logo, ó, 63 dá para dividir por 9. Resultado, menos 7, ok? Na nossa letra C, não é com fração, é com números decimais, número com vírgula, tá? Você não precisa transformar para fração, tá bom? Vou explicar aqui como se faz. Então, você tem 1,2 vezes menos 2,3 vezes 1,3. Vou começar com o jogo de sinais. Faço sempre de 2 em 2. Então, ó, sinais diferentes fica negativo, ok? Negativo com esse 1,3 é positivo, ó. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, já fiz o jogo de sinais. Agora, eu vou para a multiplicação. Aqui, como é número decimal, eu vou montar a continha de vezes. Precisa de vírgula embaixo de vírgula? Não, não precisa. Esquece a vírgula e multiplica normalmente. Então, eu multipliquei 1,2 vezes 2,3, ó, deu 276 aqui embaixo. Aí, eu venho para colocar a vírgula. No primeiro fator, eu tinha uma casa decimal, no segundo fator, mais uma casa decimal, no total são duas, por isso que ficaram duas casas depois da vírgula. Ficou 2,76. Então, primeiro eu multipliquei esses dois aqui. 1,2 vezes 2,3 negativo deu menos 2,76. Agora, eu multiplico menos 2,76 vezes o 1,3, ok? Então, ó, de novo, só para lembrar, aqui os sinais eram diferentes, ficou negativo. Aqui também das sinais diferentes, fica negativo, ok? Como eu fiz lá no início para vocês verem. Vocês analisarem o jogo de sinais. Agora ficou menos 2,76 vezes 1,3. Eu montei a continha aqui, observe que não é vírgula embaixo de vírgula. Não precisa disso. Vírgula embaixo de vírgula é para soma e subtração, tá? Multipliquei, vi que ficam 3 casas depois da vírgula, deu o resultado menos 3,588, tá bom? Letra D também são números decimais. Eu vou fazer o seguinte nessa expressão aqui, com multiplicação. Eu tô fazendo os dois fatores, tá? E os dois últimos. E tô repetindo essa multiplicação do meio. Professora, só tem esse jeito de fazer? Não. Você poderia fazer o 0,4 negativo vezes o 3,2 negativo, aí o resultado multiplicar por 5,3 negativo e o resultado multiplicar por menos 2. Como eu queria economizar espaço e tempo, eu já fiz o seguinte, eu multipliquei os dois primeiros fatores, então eu fiz o joguinho de sinais aqui, ó, sinais iguais fica positivo e 0,4 vezes 3,2 ficou 1,28, repeti essa multiplicação aqui do meio e multipliquei os dois últimos fatores, 5,3 negativo vezes o 2 negativo. Lembrando que não precisava colocar 2,0 porque não era soma e subtração, tá? Não precisa de vírgula embaixo de vírgula. Então, ficou mais 10,6. Sinais iguais também positivo. No final, eu multipliquei esses dois resultados. Sinais iguais fica positivo. Montei a continha, ó, 1,28 vezes 10,6 e achei 13,568. Ficou com 3 casas decimais, porque no primeiro fator tinham 2 casas decimais, mais uma casa decimal do segundo fator, no total ficam 3 casas decimais. E para fechar, número 1, letra E, eu tenho uma mistura aqui de fração com número decimal. Quando mistura fração com decimal, fica mais fácil você pegar o decimal e transformar para fração. Como que eu faço isso? Eu repeti o menos 2/5, repeti o vezes e peguei um 1,54, que tem 2 casas depois da vírgula, coloquei em fração. Se tem 2 casas depois da vírgula, o denominador vai ter 2 zeros. E em cima fica esse próprio número sem a vírgula, 154 centésimos. E daí eu fiz a multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Antes eu fiz o jogo de sinais. Negativo com positivo fica sinais diferentes, resultado negativo. 2 vezes 154 deu 308 e 5 vezes 100 deu 500.
Esses dois números eu pude simplificar por 2, ficou menos 154,250, que também dá para simplificar por 2, deu resultado menos 77,125. Se você quisesse logo aqui simplificar por 4, não tem problema, você já podia simplificar logo por 4. Segunda questão, pede para você efetuar as operações indicadas e, quando possível, simplificar os resultados. A diferença da segunda questão para a primeira questão é que você tem expressões numéricas aqui que não são só multiplicações. A letra A, você tem multiplicação, você tem subtração também. Então, agora ele já começou a misturar multiplicação, soma e subtração, ok? Pela regra de expressão numérica, multiplicação você faz primeiro do que soma ou subtração. Então, olha bem. Se multiplicação eu faço primeiro, eu não posso vir aqui com esse menos e pensar assim, ó. Bom, se tem um menos na frente, muda para o oposto esse 1,2 negativo. Você não pode ainda fazer isso. Por que não? Porque a subtração, ela faz no final, depois de multiplicar. Então, aqui você é obrigado a começar pelas multiplicações. E esse menos, essa subtração aqui, você vai repetir, tá? Então, eu fiz o seguinte, eu fiz a multiplicação de menos 2/3 com mais 6/5, repeti o menos e fiz a multiplicação de menos 1/2 vezes menos 4/3, ok? Aonde tem multiplicação, tem jogo de sinais. Então, observa, aqui os sinais são diferentes, resultado negativo, ok? Eu fiz 2 vezes 6, deu 12, e 3 vezes 5 deu 15, tá? Se você quiser usar a técnica do cancelamento, ó, esse 6 e esse 3, os dois dá para dividir logo por 3. O resultado, quando você fizesse a técnica do cancelamento e depois multiplicasse, o resultado já sairia simplificado. Como eu não fiz assim, eu não vou usar a técnica do cancelamento, eu simplifico depois. Então, eu multipliquei o 2 por 6, deu 12, eu multipliquei o 3 por 5, deu 15, e agora eu sei que dá para simplificar por 3, ok? Então, deixa quietinho aqui e simplificar por 3. Repeti o menos do meio, tá aqui, e fiz a segunda multiplicação. Na segunda multiplicação, os sinais são iguais, então o resultado fica positivo. Para não ficar sinal na frente de sinal, eu coloquei em parênteses, ok? E multipliquei 1 vezes 4, deu 4, e 2 vezes 3 deu 6. Antes de continuar, eu já quis simplificar as frações, tá? Então, eu multipliquei o 12/5 por 3 e simplifiquei o 4/6 por 2. Professor, é obrigatório? Eu posso deixar para simplificar só no final? Pode, não tem problema. Eu gosto de ir simplificando logo, porque eu vou trabalhar com números menores, então fica mais fácil de calcular, ok? Então, eu simplifiquei. A primeira fração por 3, esse menos 12/15 ficou menos 4/5, ok? Repeti o menos, repeti o parênteses e simplifiquei 4/6 por 2, ficou mais 2/3. Agora, observa aqui essa expressão. Tem multiplicação? Tem divisão? Não, não tem multiplicação, nem divisão. Então, você pode tirar do parênteses. Você só vai tirar de parênteses olhando o sinal que está na frente, depois que na expressão você já fez todas as potências, todas as raízes, todas as multiplicações e todas as divisões. Então, agora, ó, eu tenho esse menos na frente do parênteses. O menos muda a parcela para o seu oposto. Quem é o oposto de mais 2/3? É menos 2/3. O menos 4/5 eu só repeti. E a parcela mais 2/3 mudou para menos 2/3. Esse sinal de menos aqui, eu não repeti ele aqui embaixo não, tá? Esse sinal de menos, ele serviu para fazer o joguinho de sinais aqui dentro do parênteses. Quando é negativo, muda a parcela para o seu oposto, ok? E aí esse menos é porque o mais 2/3 virou menos 2/3, correto? E aí você tem subtração de fração. Subtração de fração é fazer 4 menos 2 e 5 menos 3? Não. A gente viu que para somar ou subtrair frações, a gente precisa do MMC dos denominadores. Então, os denominadores precisam ser iguais.
Como eles não são, a gente vai fazer o MMC de 5 e 3, que dá 15, tá? O MMC deu 15. Como é que eu descubro esse 12 e esse 10? Repetir os sinais de menos, tá? Como é que eu descubro o 12 e o 10? Eu pego esse novo MMC, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Não pode esquecer de fazer isso quando se trata de soma e subtração. Então, 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 4 deu 12. 15 dividido por 3 dá 5 e 5 vezes 2, 10. Agora que os meus denominadores são iguais, para somar ou subtrair, você repete. E o que eu faço com esse menos 12 e esse menos 10, professora? Pensa em eu tenho e eu devo. Ou seja, você deve 12 e também deve 10. Tem que somar para saber as dívidas. Eu estou devendo 22 quinzeavos. Não tem como simplificar essa fração, então esse já é o nosso resultado da letra A. Número 2, letra B. A expressão, ela é com números decimais, tá? Então, fica mais tranquilo, porque como envolve soma e subtração, com decimais não tem esse negócio de calcular MMC, tá bom? Então, aqui é o seguinte, você tem que saber por onde começar. Eu tenho um cochete, eu tenho parênteses também. Só que os parênteses que estão aqui é só para separar, para não ficar sinal na frente de sinal. Não tem cálculo para fazer dentro dos parênteses. Então, eu vou para o cochete. Dentro do cochete, eu tenho multiplicação e soma. O que eu faço primeiro? A multiplicação. Então, eu repeti esse menos aqui de fora, repeti o cochete e fiz 3,2 vezes menos 1,1. Jogo de sinais, sinais diferentes fica negativo. Quando você montar a continha de 3,2 vezes 1,1, você vai achar 3,52. Fica com duas casas decimais, porque cada um tem uma casa decimal, no total ficam duas. Ok? Repetiu mais 2. Só que com números decimais, quando eu quero fazer soma ou subtração, é vírgula embaixo de vírgula. Então, eu já coloquei que esse 2 também é 2,00. Se você fizesse isso daqui, ó, 3,52 menos 2, desse jeito, estaria errado. Por quê? Porque é vírgula embaixo de vírgula. Então, esse 2 aqui, ele tem vírgula, a vírgula dele tá aqui no final, e elas não estão alinhadas, tá? E por que foi subtração e não foi soma? Porque você deve 3,52 e vai pagar R$2, você tem que subtrair. Quando eu fiz esse cálculo, ó, devo 3,52 e paguei com R$2, eu ainda fico devendo R$1,52. Esse menos aqui de fora eu só tô repetindo, tá bom? Consegui terminar o cochete, certo? Agora tem uma multiplicação para fazer. Professora, eu já posso tirar aqui do parênteses, ó? Posso? Não, porque você ainda tem uma multiplicação para fazer. Tirar do parênteses é só depois que acabou a multiplicação. Então, esse menos daqui, eu repeti novamente e vou fazer a multiplicação de menos 1,52 por menos 2,2. Na multiplicação, sinais iguais fica positivo. Coloquei um parênteses para não ficar sinal na frente de sinal, tá? E você monta a continha. 1,52 vezes 2,2. Observe, não tem vírgula embaixo de vírgula na hora de multiplicar. Quando você realizar esse cálculo, você vai achar 3,344. Por que fica com 3 casas depois da vírgula? Porque no primeiro fator tinha 2 casas, mais uma casa do segundo fator, no total 3 casas decimais. Agora sim eu posso tirar do parênteses. Esse sinal que está na frente é menos. Quando o sinal de menos está na frente, significa que a parcela vai mudar para o seu oposto. Quem é o oposto de mais 3,344? É o menos 3,344. Esse é o nosso resultado final da letra B da número 2, ok? A letra C, ela já é bem mais complexa. Ela já é bem maior, precisa de muita atenção. Vocês vão ver que a minha resolução, eu quis colocar sempre assim, um debaixo do outro, ficou bem grande, tá? Então, muita atenção nessa letra C, tá bom? Para não se perder. Você tem 2,2 menos chave, menos 2/5 vezes 1/4 menos cochete, 2/5 vezes 1/2 menos 1 vezes menos 10/3 mais 2 fecha cochete menos 1/2 fecha chave. Ufa, muita coisa, né? Então vamos por partes. Por onde eu começo? Parênteses.
Dentro desse primeiro parênteses tem cálculo? Não, não tem. No segundo parênteses tem cálculo? Tem vezes e menos. Então, eu vou começar aqui. Mas como essa multiplicação ela estava isolada desse cochete, ó, tá vendo? Tinha essa multiplicação, já estava separado com um sinal de menos, eu já quis logo fazer para adiantar, tá bom? Pode fazer isso, professora? Pode, tá? Você só não poderia fazer uma soma ou uma subtração. Como é multiplicação, você pode. O que eu fiz então? O que você não vai fazer, você repete. Eu repeti o 2,2, repeti o menos, abri a chave, já fiz essa multiplicação aqui. Sinais diferentes, negativo, 2 vezes 1, 2, 5 vezes 4, 20, ok? Repeti o menos, já vou simplificar, tá? Mas espera. Deu 2/20 negativo por enquanto. Repeti o menos, vim para dentro do parênteses que tem cálculo. Você tem multiplicação e subtração. O que você faz primeiro? Multiplicação. Então, a subtração menos 1, ó, eu tô repetindo, tá? 2 vezes 1, 2, 5 vezes 2, 10. Repetiu menos 1, fechei parênteses. Repetiu vezes 10/3 negativo, repetiu mais 2, cochete, menos 1/2, fechei a chave. Agora, observa. O 2/20 eu já quis logo simplificar. Professora, o 2/10 também poderia simplificar, não poderia? Poderia. Mas como tem uma subtração para fazer aqui e o outro denominador é 1, são números pequenos ainda, eu nem simplifiquei. Mas se você quiser simplificar por 2... ficaria 1/5, né? Sem problema que você ia subtrair com 1, tá bom? Já essa daqui eu quis simplificar. Simplifiquei por 2, ficou menos 1/10. Aqui ficou uma subtração. Toda subtração com fração vai precisar do MMC quando os denominadores são diferentes. Quem é o MMC de 10 e 1? 10, tá? Certo? Como é que eu achei esse 2 e esse 1? Eu pego esse MMC 10... eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Lembrando que esse 1 tem 1 embaixo como denominador. Então, ficou 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 2, 2. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 1, 10. Ok? Repetir todo o resto. Certo? Agora, vim aqui para baixo, repetir menos 2,2, repetir menos, abrir a chave, repetir menos 1/10, repetir o menos... repetir o cochete. Agora é hora de finalizar esse parênteses aqui, ó. Então, esse parênteses aqui é o seguinte, você tem esse 2 positivo e você tem esse 10 negativo. Então, fica assim, ó. Tenho 2 e devo 10. Ainda estou devendo 8. Os denominadores iguais na soma ou na subtração só repete. Então, ficou menos 8/10. Eu repeti o menos... multiplicando menos 10/3, o mais 2 e todo o resto eu repeti, ok? Agora, eu continuo dentro do cochete, tá vendo? Eu não finalizei o cochete. Então, eu repeti o que estava antes do cochete, repeti o que estava depois do cochete. E o que acontece dentro do cochete? Você tem vezes, multiplicação e soma. O vezes vem primeiro, a multiplicação vem primeiro. Professora, eu poderia simplificar esse 8/10 negativo? Poderia. Eu deixei para simplificar depois, tá? Então, fica o seguinte na multiplicação. Sinais iguais positivo, tá? Sinais iguais fica positivo. E 8 vezes 10, 80. E 10 vezes 3, 30. Ficou 80/30 positivo. Ok? Repetiu mais 2, repeti todo o resto, o que estava antes do cochete também repeti. Agora ficou o seguinte... mais 80/30 mais 2 sobre 1, porque esse 2 inteiro tem 1 embaixo. Professora, se eu quiser, eu posso simplificar o 80/30? Pode. Como o outro denominador é pequenininho, era 1, eu nem simplifiquei ainda, tá? Soma com frações de denominadores diferentes, o que você precisa? MMC dos denominadores. Quem é o MMC de 30 e de 1? O próprio 30. Observa, o que está antes do cochete eu repeti, o que está depois do cochete eu repeti. Estou fazendo aqui o cochete. MMC de 30 e de 1, próprio 30. Repeti o mais e o mais. Agora eu pego esse MMC, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, 30 dividido por 30 dá 1, 1 vezes 80, 80. 30 dividido por 1, 30. 30 vezes 2, 60.
Para finalizar o cochete, você tem 80 e você tem 60. Então, eu tenho 140, repete o 30 avos, ok? O que estava antes do cochete eu repeti, o que estava depois do cochete eu também repeti. Então, ficou o seguinte, mais 140 30 avos dá para simplificar por 10, certo? Simplificando por 10, repeti aqui o 2,2, o menos, abri a minha chave, repeti o menos 1/10 e fiz o seguinte, simplifiquei 140 30 avos por 10 e como aqui dentro não tem mais multiplicação para fazer, já posso tirar do parênteses, né, ou do cochete. Então, esse menos aqui muda a parcela para o seu oposto. Então, fica, em vez de mais, ficou menos. Ficou 14 terços, porque aqui eu já coloquei simplificado. Repeti menos 1/2, fechei a minha chave, tá certo? Vindo aqui para baixo, tá? Que ainda falta um pouco pra gente acabar. Repeti menos 2,2 e o menos. Abri aqui a minha chave e dentro da chave você observa que tem subtração para fazer. Subtração com frações, você precisa do MMC dos denominadores. Quem é o MMC? De 10, de 3 e de 2? É o 30. Então, coloquei 30 aqui como novo denominador, repeti os menos que estavam dentro das chaves. E agora, para achar esse 3, esse 140 e esse 15, eu pego esse MMC, que é o novo denominador, eu divido pelo de baixo e eu multiplico pelo de cima com as 3 frações. Tá bom? Então, eu vou lá para o outro lado, que acabou minha página, para vocês verem a continuação. Então, ficou o seguinte, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 1, 3. 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes 14, 140. E 30 dividido por 2 dá 15, 15 vezes 1, 15. E agora a gente vai lá para o outro lado para continuar. Continuando a letra C da número 2, eu repeti o menos 2,2, repeti o menos, até coloquei chave aqui, você poderia colocar um parênteses, tá bom? Então, eu juntei lá as dívidas, devo 3, devo 140 e devo 15, fiquei devendo 158 e repeti o denominador 30, ok? Agora, você tem o seguinte, 2,2 é decimal. Então, quando mistura decimal com fração, pega o decimal e transforma logo para fração. Então, 2,2 em fração é o seguinte, eu tenho uma casa decimal, então eu fico com um zero no denominador, fica 10. Tirando a vírgula, fica 22 décimos, ok? Então, 22 décimos, e como acabou a multiplicação aqui, eu já posso tirar do parênteses. Você tem um menos na frente, o menos muda a parcela para o seu oposto. Quem é o oposto de menos 158,30 avos? Mais 158,30 avos. Professora, se eu quiser, eu posso simplificar esse 22 décimos e esse 158,30 avos? Pode. Eu deixei para simplificar no final, mas você pode simplificar antes, não tem problema, ok? Então, ficou o seguinte, 22 décimos mais 158,30 avos. Soma com frações, se os denominadores são diferentes, você vai precisar do MMC. Quem é o MMC de 10 e 30? O próprio 30. Repetiu mais aqui do meio. Como é que eu achei 66 e 158? Pegando esse novo denominador 30, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. Então, fica 30 dividido por 10, que dá 3. 3 vezes 22 dá 66. 30 dividido por 30 dá 1. 1 vezes 158, 158. Para finalizar, é só você somar esses numeradores. 66 mais 158 dá 224. Denominadores iguais na soma, repete. Então, 224,30 avos, dá para simplificar por 2, dá resultado 112,15 avos. Não tem como mais simplificar, esse é o resultado irredutível simplificado da letra C. Nossa, professora, essa letra C é muito trabalhosa, realmente. Expressão numérica com fração envolvendo mais de uma operação, então nesse caso estava envolvendo multiplicação, soma e subtração, fica mais longa. Então, você precisa seguir os passo a passo para não se perder no meio do caminho, ok? Vamos, então, para a nossa questão de número 3. A questão de número 3, que está na página
34 é uma questão simples, tá? Não é uma questão difícil, não. Pedia para você explicar, vou até colocar o livro aqui, porque aí fica melhor para eu explicar a vocês a questão 3. Pedia para você, na verdade, dar um nome, dizer qual a propriedade da multiplicação que tinha sido usada aqui. Observa a primeira. Você tem 7/4 vezes 4/7 e no final deu 1. Gente, 7 vezes 4 dá 28. E 4 vezes 7 também dá 28. Isso é uma fração aparente. Quando eu tenho o mesmo número em cima e embaixo, isso é igual a 1. Qual é o nome dessa propriedade? Você observa que 4/7 é o inverso de 7/4. E eu já tinha explicado para vocês que quando você multiplica números inversos, sempre vai dar 1 no final. Certo? Ó, dá 1 no final. Então, o nome dessa propriedade da letra A é elemento inverso. Depois vai estar escrito direitinho para vocês no caderno, tá? Na letra B, você tem menos 3,76 vezes menos 5,4 vezes 0. Preciso ter o trabalho de multiplicar esses dois? Não, porque no final é vezes 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. O nome dessa propriedade é a propriedade do fator 0, ok? Aqui eu tenho o seguinte, menos 4,76 vezes menos 5 nonos. É igual, ou seja, é a mesma coisa de menos 5 nonos vezes menos 4,76. Só mudou a ordem dos fatores. Será que o resultado muda? Não. Quem é que diz isso? A propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto, ok? Letra D. 9,7 negativo vezes 5,6, no final vezes menos 6/5. Aqui ele está começando, ó, o cochete aqui indicando por onde vai começar. Pelo menos 9,7 vezes mais 5,6. É a multiplicação do menos 6/5, deixou para o final. Igual, ou seja, é a mesma coisa se eu fizer o seguinte. Olha os fatores, são os mesmos aqui. Os mesmos. O que está mudando? Está mudando que o cochete está no final. Ele está dizendo o seguinte, eu vou começar por esses dois últimos e o resultado eu multiplico por menos 9/7. Gente, são os mesmos fatores para multiplicar. Não importa por onde você começa, o resultado vai ser o mesmo. Qual é a propriedade que nos diz isso? A propriedade associativa da multiplicação. Tá certo? E na letra E, você tem o seguinte, menos 6/3 vezes cochete, menos 2/3, menos mais 7/5. Tá? Você tem dois jeitos de fazer isso aqui. Você poderia resolver esse cochete primeiro, tirando aqui do parênteses, fazendo o MMC dos denominadores, tudo bonitinho. No final, multiplicando por menos 6/3. Peraí, professora, mas soma e subtração pode fazer antes de multiplicar? Como está dentro de um cochete, pode, tá? Só que aqui ele fez o seguinte, ele optou de fazer de outra forma, ele fez fazendo o chuveirinho. Ele pegou o menos 6/3, multiplicou por menos 2/3, tá vendo? E repetiu esse menos e fez o menos 6/3 multiplicado por mais 7/5. É a mesma coisa do que fazer o chuveirinho. Qual é o nome dessa propriedade? Propriedade distributiva da multiplicação, que é o chuveirinho. Então, aqui no caderno, eu escrevi para vocês qual era o nome das propriedades da letra A, B, C, D e E. Letra A, foi utilizada a propriedade do elemento inverso. Letra B, propriedade do fator 0. Na letra C, propriedade comutativa. Letra D, propriedade associativa. E na letra E, a propriedade distributiva da multiplicação, que a gente conhece como chuveirinho. Questão de número 4, página 34. Nas lojas Compre Aqui, um micro-ondas pode ser vendido de duas formas. À vista, por R$ 299,00 ou em 12 parcelas iguais a R$ 32,15. As amigas Giovana e Mariana compraram cada uma um micro-ondas nessa loja. A primeira, à vista, e a segunda, a prazo. Assinale a alternativa que mostra a quantia que Mariana pagou a mais do que Giovana. Então, são duas modalidades de pagamento, certo? A Giovana escolheu a modalidade à vista, então ela pagou R$ 299,00. A Mariana escolheu a modalidade a prazo, aonde ela vai pagar 12 parcelas, 12 vezes de R$ 32,15. Ou seja, durante um ano...
Todo mês ela tem que pagar R$ 32,15. Então, quanto que dá esse valor a prazo? Para saber esse valor a prazo, você tinha que pegar o valor da parcela, que é R$ 32,15, e multiplicar pela quantidade, que é 12. Então, eu fiz isso aqui, ó, 32,15 vezes 12. Preciso colocar 12,00? Não, isso só vai te dar mais trabalho para multiplicar. Vírgula embaixo de vírgula é para somar ou subtrair, ok? Então, para descobrir quanto que Mariana pagou, é só multiplicar 32,15 por 12. Esquece a vírgula por enquanto. 2 vezes 5 dá 10, fica 0, vem cá, sobe 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Vou passar para o 1, que aqui é dezena, então eu não coloco ninguém embaixo da unidade. Coloco esse maisinho aqui, mas você pode colocar um 0, pode fazer um desenho, pode deixar vazio, não tem problema. 1 vezes 5, assim, claro, e esse 1zinho da multiplicação do 2 aqui de cima eu apago, tá? Então, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 3 é 3. Hora de somar todo mundo. Deu 0, 3 mais 5 dá 8, 4 mais 1, 5, 6 mais 2, 8 e nada mais 3, 3. Como eu tinha no primeiro fator 2 casas depois da vírgula e no segundo fator nem aparecia vírgula, então só ficam 2 casas depois da vírgula, ó, 385,80. Então, a Mariana pagou no micro-ondas 385,80. Ela pagou a mesma coisa que a Giovana? Não. As lojas fazem muito isso. Quem vai pagar na hora, no momento, tem todo o dinheiro, costuma dar um desconto, né? Então, tem o valor à vista e tem o valor a prazo. A pergunta é, quanto que a Mariana pagou a mais do que a Giovana? Quando eu quero calcular quanto que pagou a mais, quanto que pagou a menos ou diferença, tudo isso é subtração. Então, eu peguei o 385,80 que a Mariana pagou e estou subtraindo pelo que a Giovana pagou, ok? Então, 0 menos 0 é 0, 8 menos 0 é 0, e 5 menos 9 não podia, eu peguei emprestado com o 8, virou 15. 15 menos 9 dá 6. E 7 menos 9 não podia, peguei emprestado com o 3, ele ficou 2, veio para cá uma dezena, virou 17. 17 menos 9, 8 e 2 menos 2, 0. Ou seja, a resposta da questão é, a Mariana pagou a mais R$ 86,80. Essa resposta estava na alternativa letra B, ok? Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 fala que José tinha uma dívida de R$ 163,45. Após alguns meses, a dívida triplicou. De quantos reais José precisa agora para pagá-la? Então, ele tinha uma dívida de R$ 163,45. Quando fala que a dívida triplicou, triplicou significa multiplicar por 3. Então, é só pegar 163,45 e multiplicar por 3. Preciso colocar 3,00? Não. Isso aconteceria se fosse somar ou subtrair, tá bom? Multiplica normal, esquece a vírgula. 3 vezes 5 dá 15, fica 5, sobe 1. 3 vezes 4 dá 12, mais 1, 13, fica o 3, sobe 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, fica 0, sobe 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19, fica o 9, sobe 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 2 casas depois da vírgula, coloco a vírgula aqui, entre o 0 e o 3, fica 490,35. Então, José precisa de R$ 490,35 para conseguir pagar essa dívida dele.